Então, no Salmo 32, crente, é o segundo salmo didático sobre a correção de Deus e mais um salmo de Davi, mais uma composição de Davi. Então, compartilha aí com teus contatos, chama todo mundo, porque em termos de 40 minutos, 50 minutos aqui do teu tempo, tu vai aprender um pouquinho aí da palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar, pedir a graça e a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai, de meditar e compartilhar a tua palavra. Fala conosco, inspira para portar a palavra do entendimento, Pai. Salva, liberta, transforma, edifica a fé dos crentes em Cristo Jesus, Pai. Peço e te agradeço. Amém. Abra sua Bíblia onde você estiver em casa, estiver no quarto, onde você estiver conectado com a internet. Abra sua Bíblia. Se não tiver com ela, então dá ouvido aí a palavra de Deus. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te meu pecado, e minha maldade não encobri. Eu dizia, confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Portanto, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruirei e ensinarei a ti o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas a misericórdia cercará aquele que confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Composição maravilhosa, não é? Na tradução da linguagem de hoje, ela fala um pouco diferente, essa tradução aqui. Está escrito: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus elas. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Que diz amém, crente? Glória a Jesus. Estamos diante desse texto que traz uma revelação de um ser humano pecador, resgatado, redimido, justificado pela misericórdia do Senhor. E essa composição vale demais
para todos nós que cremos em Deus. Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E neste texto sagrado aqui, a bem-aventurança, o bem-aventurado, é aquele que cuja transgressão, a desobediência, o crime cometido, desfocou o alvo, não é? O pecado ele é coberto, ele é perdoado. O bem-aventurado, o feliz, o felicíssimo, é uma expressão que significa feliz, bendito ou abençoado. Então a pessoa feliz, bendita ou abençoada é aquela pessoa que tem o pecado perdoado. E aqui aparecem vários textos da Bíblia. E o fato de o perdão divino pronunciar felicidade, olha, o perdão divino nos traz alegria, estado emocional, né, de trazer autoestima, força, né, esperança, porque o pecado foi perdoado. Traz tranquilidade à consciência das pessoas. Entretanto, essa expressão bem-aventurado tornou-se mais conhecida ainda devido ao famoso Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, o Sermão das Bem-aventuranças, no qual Jesus ele citou várias importantes bem-aventuranças, a qual o nosso pastor Demilton está na doutrina, né? Está ministrando sobre as bem-aventuranças. Primeira bem-aventurança mencionada na Bíblia é dirigida a Israel. Bem-aventurado és tu, ó Israel. Quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Quem é como tu? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Está lá em Deuteronômio 33 e o versículo 29. Aleluia e glória a Deus. Em Jó capítulo 5, versículo 17, é dito que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. No Salmo 119, verso 71, Davi disse: foi bom eu ter sido afligido para obedecer os teus mandamentos. Então é bom receber uns cascudos santos, puxão de orelha santo, umas lapadinhas de Jeová, viu? Para a gente aprender a obedecer. Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, para tirar dele essa conduta, não é? Que não é exemplar, essa conduta delinquente que vem do maligno. Então Deus castiga para que venha obedecê-lo. Salmo 1:1. O salmista afirma que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e dará seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. No Salmo 32:1, a gente leu aqui: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, o pecado é coberto. E é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. 32:2. Salmo 41:1, a palavra de Deus afirma que bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Então feliz é aquele que vai socorrer um pobre. Quando o dia ruim chegar, Deus vai estender e vai recompensar o que você fez com uma pessoa pobre, não é? Aleluia. Fazer o bem às pessoas proporciona a felicidade. Tanto fica feliz o beneficiado com quem, ou como aquele que beneficiou, né? Aquele que fez o benefício, da alegria plena. No Salmo 128, o verso 1, o salmista escreve: bem-aventurado aquele que teme, respeita ao Senhor e anda nos seus caminhos. E temer a Deus aqui é andar nos seus caminhos, proporcionar felicidade ao homem. Provérbios 3:13, Salomão afirma que bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Quer ser feliz? Aprenda a sabedoria, adquira conhecimento. Mateus 5, versículo 3 ao 11, Jesus fala ali das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus 16, verso 17, após Pedro ter afirmado que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse a Simão: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus disse: feliz és tu, bem-aventurado és tu, Pedro. Depois mudou para Pedro. Lucas 12:37, Jesus disse: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier,
achar vigiando. Então Jesus diz que a gente será feliz se a gente ficar vigiando, ligado no capeta, no mundo, no pecado, para quando ele vier achar a gente, olha, ligadíssimo nele. E em Lucas 14:15, Jesus diz ainda que bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus, aquele que for salvo, não é? Tiago 1,12, Tiago afirma que bem-aventurado o varão que sofre a tentação. A pessoa que está sendo tentada pelo capeta ou testada por Deus. Feliz é aquele que está sendo provado, porque Tiago diz aqui que quando for provado receberá a coroa da vida, quando ele for aprovado, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Também Tiago 5,11, Tiago ainda diz que bem-aventurados são os que sofrem e forem pacientes, perseveraram firmes. Esses são felizes. E Apocalipse 22:14, lemos, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Jesus. E ser purificado pelo sangue, porque no céu só vai entrar quem foi purificado por esse sangue carmesim. Então nós somos um povo bem-aventurado, somos um povo feliz e escolhido por Deus. Temos problemas e dificuldades, até momentos passageiros de infelicidade. Porém, existe uma diferença entre estar infeliz e ser infeliz. Ninguém fica feliz diante de uma tristeza ou decepção qualquer, porque esteja passando. Então não dá alegria, fica triste. Porém, a verdadeira felicidade está solidificada em Cristo, quem nos garante, Ele que nos garante a eterna felicidade, conforme João 4,14. Jesus é a felicidade encarnada. Ele é o acontecimento feliz. É Ele que revela as emoções eternas, as melhores emoções, as melhores felicidades que Ele pode proporcionar ao pecador. Então Davi, ele entendia isso aqui muito bem. E para nós temos esse salmo feliz, como eu falei, bendito, abençoado, privilegiado, auxiliado, aquele. Davi coloca aqui aquele como pronome indefinido, depende, judeu, estrangeiro, aquele que crê, aquele que acredita em Deus, cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vamos lá, primeiro ponto. Para Deus perdoar, tem que ter confissão. Provérbio 28,3, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Porque muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno, sem paz, sem esperança de salvação, da vida eterna, sem paz de Cristo, e lá no tormento tentam voltar e é tarde demais. O pecado sendo perdoado. Então quem cobre nunca prosperará, nunca terá sucesso. E as pessoas que morrem sem Cristo é porque elas não confessaram seus pecados. Primeira coisa, que é pecador. Tem que confessar que é pecador. Se humilhar diante de Deus. Crer na existência de Deus. Então é um dos pontos. Feliz, Davi coloca. Feliz é aquele que cuja transgressão. E as transgressões da lei divina vão para a lei de Deus. Ele é o único Deus que Ele perdoa a cobiça, a idolatria, a incredulidade, a prostituição, a fornicação, são imoralidades sexuais, a mentira, a avareza, a glutonaria, a cobiça aqui em geral, cobiçando tudo, o roubo, o furto, o parricídio, o matricídio, o infanticídio, o feminicídio, o genocídio, porque ainda há perdão, não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo, a injúria, a calúnia, a difamação, ainda há perdão para isso, que são as murmurações. O que mais? A glutonaria, não existe perdão pela blasfêmia. A lascívia, que é a sensualidade, o culto ao corpo. O que mais? As tolices. É porque eu não quero ler aqui as obras da carne para poder ganhar tempo. Mas isso aqui, muito mais, a homossexualidade, o lesbianismo, tudo isso há perdão quando é confessado. Quando é confessado a desobediência aos pais, quando desobedece.
Então quem desobedece, os dias se encurtar na terra. Então todas essas práticas pecaminosas que ofendem a santidade de Deus, a pureza do ser divino, Deus condena. Então todas essas práticas que são indução do diabo, que ele escraviza nessas práticas, que são dignas de morte quem pratica, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quem vive ofendendo a Deus é digno de morrer. Primeiro a morte espiritual, depois morte física e morte eterna, quando Deus lançar para o lago de fogo, condenar. Então, feliz é o homem cujo transgressão, esse desviar o foco, que pecar é desviar o alvo, errar o alvo é Deus, o alvo é Cristo, que é o nosso Criador. E depois do pecado de Adão e Eva, tudo ficou esculhambado. Agora, através de Jesus, estamos sendo reconciliados com Deus, pela fé em Jesus. Então, quando é reconciliado, isso quer dizer que alguém entendeu que é pecador, que merece o inferno, que pecou contra Deus, mas houve alguém que morreu por ele, que o salário do pecado é a morte, quem deveria morrer porque pecou, não morreu, alguém que nunca pecou, nunca transgrediu, que foi inocente, santo, Jesus derramou o sangue dele para lhe livrar da morte eterna. Então, quando entende isso, então ele é feliz. Os pecados foram perdoados. Então isso é confessado diante de Deus. E o pecado é coberto. No Antigo Testamento, o povo de Israel, que Deus deu essa lei para as nações receberem Deus, o pecado não era retirado. Ele era coberto, era expiação. E ali, o sangue do animal cobria o pecado do ser humano. Porque quem pecou foi quem? Foi o homem, mas quem morria era o animal. Então veja, Deus poupando o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus deixava o animal morrer, o sangue inocente, porque o animal não pecava, não tem essa consciência de pecado, mas o homem era livrado da morte. Que a faca tem que passar no gogó aí, na garganta do homem que pecou, e não do animal. E assim, mas o sangue do animal não tirava a mancha da transgressão, só cobria. Mas a Bíblia diz em Hebreus que o sangue de Jesus nos purifica por dentro, porque o sangue do animal era só por cima. Então o sangue de Jesus que nos cobre, é como um piche, nosso pecado. O sangue de Jesus é tão poderoso, ele é mais poderoso que ácido muriato. Ele limpa o que? A nossa consciência de toda mancha de transgressão. Isso é para quem crê. Para quem não crê, nem aí, ó. Quando morrer, estiver no inferno, aí vai dar conta que tudo que era pregado aqui na terra era verdade. Então, 1 João 1,7: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Limpa de todo pecado. Então, feliz, Davi está dizendo, feliz é aquele cujo pecado, aquela ofensa, aquele crime que vai endoidar, vai perturbar seu juízo, quem crê em Deus, esse crime, ele é perdoado. Olha que coisa linda. E hoje o perdão é pelo sangue de Jesus, não é? Pelo sacrifício dele na cruz. Então quem peca, quem crê em Deus, isso aqui é para quem crê. Quem crê em Deus e ofende Deus, transgredindo a sua lei, não dorme bem, não vive bem. Davi está aqui, ó, ensinando. Porque quer o perdão, quer que Deus apague, para ter uma mente tranquila, para ver bem, dormir bem, trabalhar bem, adorar o Senhor bem, poder ter acesso. Imagina uma pessoa que te ofende, e tu tem comunhão com ela. Não existe isso. Você vai ficar longe da pessoa que só fala mal de você, denigre o seu caráter, lhe desmoraliza, lhe desonra, lhe rebaixa. Você vai dar o quê? De coloio? Não, você se afasta. Você fala mal de você, como é que Deus vai ter comunhão com alguém que está com o espírito de Satanás? Deus não recebe, Deus exclui. Aleluia, glória a Jesus. E outra coisa,
Aqueles que estão descendo para o inferno estão excluídos eternamente, pois Deus deu muito tempo para essas pessoas se arrependerem dos seus pecados. E elas fizeram pouco caso. Nem aí, ó. Enquanto eu estou aqui, quantos estão nas ruas, nas casas, não estão nem aí para Deus. Estão um pouco se lixando para o sangue de Jesus. Mas quando deixar esse corpo e der de cara com a escuridão do abismo, será tarde demais. Eu sempre digo em Lucas 16, versículo 12, a parábola do rico tolo. O rico tolo disse: tenho muitos bens para muitos dias, muitos anos. Vou fazer uma coisa. Vou quebrar, vou levantar outro celeiro e vou dizer: minha alma, alma, come, bebe, folga, porque tem muita coisa. Aí Deus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tu tem? Para quem será? Jesus diz: assim são aqueles que ajuntam tesouro na terra, mas não é rico para com Deus. Naquela noite Deus decretou a morte daquele rico tolo. Quantos hoje Deus não está decretando a morte? Dentro de casa, nas esquinas, nos hospitais. Quem é rico, quem é pobre. Hoje, enquanto eu estou falando hoje, antes de meia-noite chegar, quantos vão dormir e vão morrer dormindo? Quantos estão ali no Hospital do Câncer, lá em Santa Amaro, centro de Recife? E hoje, daqui a pouco estão morrendo, sem paz e sem esperança de salvação. Quantos estão na mendicância? Quantos estão ricos e fazendo da riqueza o seu Deus? Daqui a pouco é sequestrado, daqui a pouco é assaltado, daqui a pouco morre. Foi esse ano, em carnaval, um turista, um engenheiro, veio para Olinda, curtiu o carnaval de Olinda. Um engenheiro do Rio de Janeiro foi assaltado e o marginal esfaqueou e o rapaz foi assassinado. E era engenheiro, mas veio curtir o carnaval e acabou morrendo. Quantos hoje o Senhor não vai pedir contas? Quantos vão morrer de overdose porque é enfiado nas drogas? Quantos vão morrer por atropelamento? Não é? Quantos vão morrer por causar acidente de trânsito? E mais tragédias. Olha aí o Rio Grande do Sul. Estamos no ano 2024. Hoje é dia 7 de maio, né? 7 de maio, para ficar gravado aqui, ó. Olha a tragédia que está no Rio Grande do Sul. E lembrando que o estado do Rio Grande do Sul é um estado de bruxaria. O evangelho é muito rejeitado. Olha a ira de Deus. A igreja, muitas igrejas estão se unindo, estão ali socorrendo os sobreviventes. Tem muita gente desaparecida. Até o momento que eu vi, tinha mais de 60 pessoas que morreram, fora os desabrigados, em 147 municípios do estado ali do Rio Grande do Sul. E Deus vinha alertando, ó. 5 anos atrás, Deus já vinha alertando. Deus já vinha alertando, mas faz ouvido de mercador, não dá crédito no juízo do divino que virá. Mas bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Davi cometeu transgressões, mas ele está dizendo aqui, ó: eu sou feliz, minha consciência está limpa. Eu confessei, eu botei para fora a podridão da minha ação maligna, a minha ação podre, imunda, porque eu pequei, transgredi, cometi um crime, e esse crime a espada vai me pegar, eu vou morrer. Deus grande, aleluia. E quando ele recorre à clemência do Deus clemente, de Redagai, aleluia, ele vai clamar a misericórdia do Deus misericordioso. E lembre-se, quantas vezes eu falo aqui da misericórdia, é diferente da misericórdia humana, da miséria da alma do homem. A misericórdia de Deus é como o ventre da mulher, que ela carrega o filho. Quando Davi recorre à misericórdia de Deus, Davi está lembrando a Deus: eu fui gerado por ti, tu és o meu Criador. E ele vai recorrer ao Deus Santo, porque ele sabe que Deus é o único Deus, Criador do céu, da terra e do mar, e tudo que neles há. Ele não vai recorrer às outros ídolos, outras religiões. E cujo pecado, olha, o pecado é perdoado, é coberto. Então, no antigo era o sangue do animal, hoje é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz, que nos limpa por dentro. Dê glória a Deus por isso. Verso 2: bem-aventurado, feliz, aleluia, abençoado, bendito
Está com esse estado emocional de felicidade, de acontecimento feliz, coisa boa. O homem, o ser humano, a quem Adonai, o Todo-Poderoso, Deus vivo, o único soberano, não imputa maldade. Deus não vai cobrar. Lembrando que ninguém diante de Deus vai mentir, vai enganar. Por isso o negócio é agora, é aqui na terra, enquanto pode. Davi está dizendo, feliz é o homem, bendito e abençoado é o homem a qual Deus não imputa. Deus não vai cobrar. Olha assim, a mancha. Você está com a mentira. Você está com adultério. Adultério aqui não é só conjugalmente, né? Infidelidade conjugal. Adultério é falsificar, burlar. Está na maracutaia, no cambalacho. Você é corrupto. Olha. Deus olha assim e vê, ainda você está com mancha. Você está com erro. Mas Davi está dizendo, feliz é o homem a qual o juiz dos juízes não imputa uma maldade. Que está lá entranhada, uma maldade, está lá. Não é avarento, não é ladrão, não é obsceno, não desobedece os pais, não é imoral. O que deve, paga. Não é repreensível, é repreensível, é doutrinado, é prudente. E olha que coisa boa, Deus nos ajude, Senhor. Ele não imputa essa maldade. E em cujo espírito não há engano. Espírito aqui é o intelecto, viu? E não existe engano. E esse engano aqui é maligno. O que é que Deus está ensinando através de Davi aqui? Davi está dizendo que não exista um demônio atuando na sua mente. O espírito enganador, e em cujo espírito não há engano. Seu intelecto não seja corrompido pelo diabo. Seu intelecto não tenha uma hipocrisia. Você não seja ator, nem atriz. Então, feliz é alguém que é sincero, é verdadeiro, não está com duas conversas. Jesus diz que o seu falar seja sim, sim, não, não. Que passadiça de procedência maligna. Então, quem fala sim e depois diz não, foi o diabo. Quem fala não e depois foi sim, foi o diabo. Então é de procedência diabólica. Também tem o pecado da presunção, né? Cuja presunção é perdoada. Então olha o espírito que não há engano. Deus olhar assim, você fala a verdade. Você está falando com sinceridade. Você não está diante de mim com mentira. Você não está mascarado com duas conversas. Aleluia, glória ao nome do Eterno. Então, diante de Deus, como Davi está dizendo, expresse o que você sente. Tiver que chorar, chore. Tiver que rir, fique rindo. Tiver que mostre que está com raiva de alguém, mostre que está com raiva. Se estou com tanta raiva dessa pessoa, se eu pudesse eu ia matar. Diga isso. Mas se eu não vou matar não, porque eu sei o que dá vida e tira a vida. Eu entrego em tuas mãos. Bota para fora. Para que diante do Senhor sua vida não seja travada e você vai querer abraço de pecadores. Você vai querer abraço da esposa, do marido, dos filhos, dos vizinhos, de patrão, de patroa, dos amigos, da mesma laia. E no final todo mundo vai para o inferno. Então se você crê em Deus, não seja mascarado. Fale, ponha para fora. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade. Você fez algo ruim. Sua ação não me agradou. Porque lembre, quem fala com você é o Deus Todo-Poderoso, aquele que manda no céu, na terra, no mar, no inferno, na vida, na morte, no diabo, nos demônios. É aquele que vai dar vida eterna para quem obedeceu a sua palavra, e é aquele que vai dar condenação eterna quem desobedeceu a sua palavra. Jesus foi tentado em muitas formas. Uma delas está em Mateus 15, quando os fariseus vieram repreender Jesus. Aí, teus discípulos, não lava a mão para comer. Jesus disse, por que vocês estão me tentando, hipócritas? E agora? E agora? Vendo você? Então chegaram para o Senhor tentar pegar Jesus. Jesus disse, hipócritas. Hipócritas. O que é que Jesus está ensinando? Tem uma maldade em você. Vocês são mascarados. Vocês são atores. Vocês fingem uma coisa, mas vocês são outras. Em Mateus 23, Jesus chama eles de
sepulcro caiado, raça de víboras, serpentes venenosas, cegos, porque eram religiosos e sentiam melhor do que os outros, mas o Senhor estava imputando a maldade neles, e muitos que não se converteram foram para o abismo, estão lá até hoje, até a volta do Senhor, crente. Ou até o milênio, né? Porque Jesus vai reinar depois de 1000 anos, aí vai ressuscitar os ímpios, e veja, vai passar 1000 anos, e se Jesus voltar no ano 3000, ainda tem 1000 anos ainda, os ímpios condenados no inferno. É sério, irmãos. Essa palavra aqui não é brincadeira não, isso aqui dá o destino da minha, da tua vida. E o conselho é: feliz aquele que o pecado é perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não vai imputar uma maldade, uma transgressão. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. João diz na primeira carta de João: se você crê que Deus é puro, que Jesus é puro, seja puro como o Senhor é puro. Olha que responsabilidade é na minha e na sua vida. E cujo espírito não há engano. Davi chegava diante de Deus com a cara limpa. Na hora que você orar, chegue com a cara limpa. Não adianta esconder nada diante de Deus, pois Deus revela tudo. Aleluia. Eu sempre digo, 2 Reis, capítulo 8, versículo 13. Raziel chegou diante do profeta Eliseu, porque Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente e pediu que o seu servo fosse lá consultar o profeta para saber que aquela enfermidade era para a vida ou era para a morte. E quando Raziel chegou diante de Eliseu, quando olhou para ele, começou a chorar. Disse: por que chora, meu senhor? Porque Deus está me mostrando que tu vai ser o novo rei da Síria e como Israel vai sofrer na tua mão. O espírito da revelação de Deus. Eu, um cão morto. Aí volta e diga ao rei que ele vai viver. Quando ele chega, ele mente para o rei Ben-Hadad. E depois ele coloca um travesseiro e sufoca o rei, mata o rei e se torna o novo rei de Israel, como Deus revelou. E ele chegou o quê? Mascarado para o servo de Deus. Fique assim não. Israel sofreu demais na mão desse rei da Síria, profano, perverso. Então o Senhor é o mesmo Deus de Eliseu. E hoje em Cristo Deus revela. Deus revela. Então cuidado para que não haja engano no seu espírito, no seu entendimento. Verso 3. Enquanto eu guardei silêncio, fiquei calado, não dei uma palavra, envelheceram meus ossos pelo meu bramido todo dia. Na nova tradução, no verso 3, enquanto não confessei meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Enquanto não confessei a minha transgressão, meu crime, eu abafei, eu acoitei, eu escondi. Aí Davi diz: estava cansado todo dia, ou seja, estava martelando, você errou, a consciência. Deus colocou a consciência para a gente saber o que é certo e errado. A consciência martelando, está errado, isso é lindo. Isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque realmente Deus existe e Ele está cobrando aquela má conduta. Ele está querendo uma mudança de mente para melhor. Isso está levando a percas. Perde casamento, perde comunhão com família, pode perder emprego. Em primeiro lugar, perde a presença de Deus. Em segundo lugar, pode perder família, perder emprego, devido a um crime. E crime aqui não é só matar, porque alguém pensa, né? Diante de Deus. Não é crime aqui na sociedade. Diante de Deus. Uma mentira. Um sentimento ruim. Você guardar rancor. É Deus olhar e dizer: tem uma mágoa que você não perdoou. Se Jesus morreu na cruz e perdoou, quem é você para não perdoar? Um sentimento de desprezo. Estado emocional aí. Desprezando, inferiorizando alguém, menosprezando, humilhando, rebaixando, uma soberba, um orgulho, uma arrogância, uma prepotência, um ar de superioridade. Isso é maligno, isso é o diabo no corpo de alguém. Aí, enquanto guarda, não vive bem. Isso é lindo. Uma coisa é alguém estar assim, ó, demente, ou a vida é minha, perdoa se eu quiser, faça assim se eu quiser. Realmente. Mas diante de Deus, vai ser cobrado. Vai prestar contas.
E Deus jamais vai se utilizar de um pecador, de uma pecadora assim, como instrumento de Deus, um cristão cheio do Espírito Santo para levar o Evangelho e ser uma bênção para a sociedade. Não vai, porque no coração ainda tem uma mancha. Então, quando Davi diz, e quando eu guardei em silêncio, aleluia, quando ele estava calado, ele não confessou diante de Deus o crime contra a lei do Senhor, ele ficou doente. Você sabia que tem doenças psicológicas que, como depressão, perturbação, um distúrbio emocional na mente da pessoa, nos seus sentimentos, que traz doenças, traz até câncer. E não brinco isso não, que isso é muito sério. Tem que confessar. Tem que confessar. Glória ao nome do Senhor. Então todo dia ele estava gemendo, porque ele guardou em silêncio. Daqui você entende porque vida de pessoas não prosperam, não avançam, não progridem, não tem vitória, não tem sucesso em nada. Por quê? Porque está guardando a transgressão, está guardando o pecado, está guardando. E outra coisa, lembrando uma coisa, 1 João 3,8, quem peca é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Davi está dizendo, enquanto eu guardei em silêncio a minha transgressão, o meu pecado, o que é que eu entendo para passar para você? Se quem peca é do diabo, o diabo escraviza no pecado, a pessoa é serva do pecado. O diabo é o dono, é o senhor. E o escravo ele não tem liberdade. Quem manda no pecador é Satanás. Então Davi está ensinando o quê? Enquanto o diabo me dominava, eu não dormia bem. Pesado, não é não? Não é não? Enquanto não confessei meu pecado, minha transgressão. Porque quem leva para a transgressão é o diabo, que é o espírito maligno que desobedece a Deus e está condenado. Então ele leva a mente cativa para desobedecer. Deus diz não, o diabo diz sim. Deus diz sim e o diabo diz não. Então Satanás ele pegou a mente de Davi e levou Davi para ofender a Deus. Lembre-se, o diabo ele não pode matar. O diabo não lança ninguém para o inferno. Quem manda é Deus. Hoje é Jesus que tem a chave da morte e do inferno. O diabo é o tentador, é um miserável. Ele leva o ser humano, atiça, provoca o abestalhado. E a abestalhada cai. Nós caímos. Para quê? Para Deus vir nos fulminar. E o diabo é tão esperto, que ele coloca para justamente Deus, e ele joga a isca, a gente abocanha, e ele fica assim, ó, esperando Deus mandar um raio, Deus causar um tsunami, Deus dar ataque fulminante. Ele não pecou, entendesse? Ele não pecou, ele te ofendeu. E qual é a recompensa? É morte. Vai, eu quero ver ele morrer. Mate, mate, mate. Aí Jeová faz o quê? Satanás, ele é minha imagem, é a minha semelhança. Tu é um anjo criado. Agora eu fiz ele conforme a minha imagem e semelhança. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu vou dar tempo e oportunidade para ele se arrepender e reconhecer que eu sou o Deus dele. Oh, glória a Deus. Eu vou dar chance. Me ofendeu, Satanás, tu esquecesse que eu sou longânimo. Eu suporto os ataques. Eu resisto, porque ele é ignorante. Ela é ignorante. Existem pessoas que já deveriam estar no inferno. Eu já deveria estar no inferno. Aleluia. Mas a bondade e a misericórdia foi estendida. O tempo de oportunidade foi estendido. Louve a Deus, você que está me assistindo, que Deus também lhe deu muita chance. Se eu falar de Inho aí, hein? Aleluia. Glória a Deus. Inho, quanta chance Deus te deu depois que entendeu, né, que era gente. Meu Deus. Meu pai aproveitou muita, ele perdeu muita oportunidade dessa graça. Infelizmente, meu pai, né, Silvano sabe muito bem, meu pai perdeu essa chance. Mas eu estou aqui. Então, quem peca esconde
É como se estivesse gostando do diabo. Mas aqui vem a revelação do mundo espiritual. Quem peca está dominado pelo pecado. Está dominado por Satanás. E quando você entende que a transgressão veio do diabo e o diabo está condenado, vai-te, sai! Aí corre aos pés do Santíssimo. Porque aqui você não depende da lei da terra, da Constituição do Brasil e de outros crentes de outros lugares do mundo. Você entende que Deus é o Todo-Poderoso, Ele que dá a vida, dá a morte, Ele que perdoa, Ele que condena. Aí corre pela fé na existência de Deus, corre para pedir perdão, suplicar o perdão. E quando receber o Espírito Santo vem sobre você e você sente que Deus lhe recebeu na presença dele. Olha que coisa linda, crente. E o diabo cai por terra. E você não vai transgredir mais naquele erro. Não é? Você não vai cometer aquele erro, pecar contra Deus, porque você entendeu que aquela maracutaia é do cão. E você rejeita. Aí agora tem uma vida consagrada e dedicada a Deus. Obedecendo a terra, ensinando e aguardando Deus lhe chamar para o céu de glória. Ô glória! Verso 4. Porque de dia e de noite tua mão, olha Davi sentindo, a mão pesava sobre mim. Meu humor, meu estado emocional de alegria se tornou em sequidão de estio. Estava definhando. E que peso! De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Estava secando, definhando, porque a tua mão era Deus cobrando. E outra coisa, Deus cobrando porque Davi então conhecia os mandamentos e então transgrediu. Quantas vezes a gente desobedece? Quantas vezes a gente desobedece? Feito Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, na terceira vez Jesus estava olhando para Pedro. Aí Pedro sai e vai chorar amargamente, porque ele sabia, porque Jesus avisou, tu vai me negar 3 vezes. Eu vou dar minha vida por ti. Quando ele negou a terceira, Jesus está assim, ó. Ele sai chorando amargamente. Então a mão de Deus pesou. Por que Davi? Davi está numa sensibilidade espiritual tremenda. Porque ele está dizendo que foi a mão de Deus. Pesou. Davi está ensinando que Deus cobrou. Vem cá, puxou pelas orelhas. Eu sou seu pai ou não sou? Sou seu pai ou sou seu padrasto? Você é filho ou você é bastardo? Eu sou filho nenhum. Você sabe que não é do meu caráter, não é da minha moral. O que você fez, isso é do diabo? É, Senhor. Então pesou, ou seja, Deus castigou. E o castigo fala de maldição. Veio um azar sobre Davi. Veio uma turbulência, veio um flagelo. Veio uma desgraça sobre Davi. Isso aqui é maldição. Veio uma ruína sobre ele. Então ele sentiu peso. Quantos estão com a mente cauterizada? Aí Deus está cobrando. Tem um texto de Jeremias que Jeremias diz assim: feriste-me, mas não doeu. Castigaste-me e nem senti nada. Deus cobrando de Judá e o povo nem aí. Quantas vezes Deus está cobrando? Olha o Rio Grande do Sul, uma cobrança que vem do céu. Mas tem gente ainda que vai devotar a sua fé aos gurus. Apocalipse 9:20, veja, Deus vai mandar a ira dele na Apocalipse. Mas está lá escrito que muitos não abandonaram seus ídolos de madeira, de prata, de ouro, suas prostituições, seus roubos, seus furtos. Veja, debaixo do castigo terrível de Deus. Mas vai ter gente ainda que vai consultar o espiritismo, vai roubar, vai se prostituir. Não chegou nem lá. Estamos vendo só algumas coisas, o começo, o princípio das dores. E tem gente que não se arrepende. Então Davi sentiu o peso. Tem muita gente que Deus está pesando a mão e está nem sentindo. Mas Davi nos ensina que foi Deus que cobrou. Então foi uma transgressão nítida. Foi uma perversidade, uma iniquidade aqui que ele cometeu. Ele perverteu uma verdade de mentira, algo que Deus estava cobrando de Davi, porque foi a mão de Deus que pesou. No verso 5, confessei-te meu pecado, botei para fora meu erro, confessei que eu transgredi, confessei que eu te ofendi, confessei que eu te desprezei, anulei, invalidei a tua lei.
e minha maldade não encobri. Olha que coisa linda. Isso aqui é um pecador arrependido. Diante de Deus, você ora: Senhor, eu falei um palavrão hoje. Tua boca é santa, e a Bíblia diz que não pode sair uma palavra torpe da minha boca, uma palavra podre. Mas eu falei, Senhor, eu falei. Senhor, eu cometi uma besteira, desobedeci meu pai. Senhor, eu pensei besteira, Senhor. Eita Deus. Aí Davi diz: confessei-te meu pecado. Fui sincero. E uma confissão aqui, Davi não queria perder Deus, crente. Isso aqui é muito valioso. Tem gente que tá nem aí para Deus, na igreja, fora da igreja, nem aí. Davi nos ensina que ele não queria perder Deus, seu Criador. Tira tudo. No Salmo 51 que a gente vai chegar lá, né? Só não tira de mim o teu Espírito Santo. Você está valorizando quem? Você está valorizando quem? A mulher? O marido? O filho? Dinheiro? Tua casa? Valorizando quem? Jesus diz: onde estiver teu coração, aí está o teu tesouro. Teu coração está onde? Porque o de Davi estava em Deus. Lembre-se, se eu confesso o meu crime, se eu confesso o meu pecado, é porque eu transgredi uma moral, uma lei eterna. E a lei de Deus é inquebrável, inquebrantável, indestrutível, ela é intacta. Então ofendeu ela é para morrer. Porque Deus não vai ser submisso a pecador nenhum. Nenhum. Então é melhor confessar, bota logo para fora e pede o perdão para poder tu viver diante da presença de Deus eternamente. Senão Deus vai hostilizar e condenar e desprezar no fogo do lago de fogo. Não escondi, minha maldade não encobri. Senhor, fiz isso. Senhor, fiz mesmo, Senhor. Agora estou me detestando. Estou podre, estou imundo. Tem misericórdia, me cobre, me lava, me limpa. Eita, Jesus. Olha, se tanta gente fizesse isso aqui, como Davi está fazendo, como Davi está dizendo, se tanta gente fizesse, o culto ao Senhor era mais avivado. As pessoas celebrariam a Deus muito mais com emoção verdadeira. E as caras travadas, aquela cara de carranca, uma múmia dentro da igreja, parece um sarcófago do Egito. E aquelas coisas aguadas. Mas diante de Deus, somos pecadores. E a Bíblia diz: se a gente não disser que não é pecador, faz de Deus mentiroso. Na minha carta de João, eu disse: se a gente disser que é pecador, a gente está dizendo que Deus é mentiroso. Somos pecadores. Por isso, Senhor, falhei. Era para ter evangelizado mais, não fiz. Era para ter falado de Jesus, não falei. Era para ter orado, não orei. Me distraí, Senhor, vendo coisas na televisão. Me distraí vendo coisas na internet. Senhor, me perdoa. Negligenciei. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Confessou, botou para fora. Eu dizia: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Veja, um pecado ruim, algo péssimo, algo detestável, algo mau. Mas ele diz: eu vou confessar ao Senhor minhas transgressões. Minhas, não quer dizer que foram várias transgressões, vários crimes que ele cometeu. Então ele foi pontuando, eu fiz isso, Senhor. E confessei tudinho. Aí diz: e tu perdoaste. E o perdão, preste atenção, o perdão de Deus não lança na sua cara o que ele perdoou. Ele apaga, ele não lembra. Ele lança no mar do esquecimento. Quem vai lembrar é o diabo. O diabo que vai jogar na mente. Mas tu fizesse isso, para trazer uma inferioridade, trazer um rebaixamento, uma desvalorização no seu ser, no nosso ser. Se você entendeu que Deus perdoou, e como eu sei que Deus perdoou? É quando Deus me recebe, quando eu oro. E outra coisa, o significado da oração, que aqui é outro tema. A oração, quando você está orando a Deus, você está reconhecendo a divindade do Eterno. Você está reconhecendo que Ele é Senhor, Ele é Deus. Você não ora para qualquer pessoa. Você ora para alguém, ou para qualquer divindade, não é? Entidade. Então você está reconhecendo que aquela entidade tem um lado superior, não é? Um poder sobrenatural. Então Davi reconheceu apenas quem? Só o Senhor. Só Ele é. O resto é mentira. Aí o diabo cai por terra.
Nessa confissão de pecado, Satanás queria ver Davi morto, porque Davi pecou contra Deus. Entendesse? Mas Davi confessou. Eita. Quando o acusador da nossa alma, ele foi pedir o extermínio de Davi, porque lembre, pecar é estar do lado do diabo, é ser induzido por Satanás. O diabo acorrentou e levou a pecar. Aí pecou. O que é que merece? Morte. E o diabo sabe disso muito bem. Pecou, tem que morrer. Quando ele vai dizer a Jeová que o servo de Jeová, Davi, a quem Deus amava, olha, ele me obedeceu, ele fez o que eu quis, quem manda nele sou eu, ele está na minha mão. Aí Jeová vai dizer, perdesse teu tempo. Tu viste ele de joelho não? Tu não viste ele de joelho não? Confessou o erro que ele cometeu. Tu viste não? Quando foi isso? Olha aqui, ó. Aí Jeová mostra a tela. Olha ele aí chorando. Eita. Olha ela aí chorando. Falando com quem? Com quem? Com quem? Com Baal? Com Astarote? Com Moloque? Com quem? Com as imagens, os ídolos que tu levantou? É não, Satanás. É a mim. Terra. Sorebekalashai. Derrevassure miadaria. Sabe quando a gente pede perdão a Deus? O diabo quer ver a desgraça da nossa vida. Aí Jesus mostra assim, ó. Olha, Satanás. Olha para ele. Olha para ela. Ele está orando a quem? Aos orixás? Allan Kardec? A Buda? A Maomé? Aos milhões de deuses dos hindus? Está orando aqui a nova era? Está orando ali aos santos católicos? Está acendendo vela? Está rezando? Tá não. Olha, está orando a mim. Eu que sou o Senhor dele. Eu que sou o Senhor dela. Eu que mando neles. Sobre a Foreg Cantiofá. Eu que mando nela. Vinha se acusar, mas eu já perdoei. Já esqueci porque confessou. Sai da minha presença. E aguarda o teu dia que está chegando, que eu vou te mandar para o lago de fogo. Ao diabo, vaza. Fum. E Deus recebe eu e você como recebeu Davi, porque confessou e o Senhor perdoou Davi e a maldade do pecado dele. Que coisa linda. Vigiemos, nós estamos pisando em ovos, campo minado. O diabo joga armadilha em tudo que é lado, então estejamos ligados no capeta. Verso 6. Portanto, todo aquele que é santo orará a ti. É bom que aqui tem uma vírgula. Todo aquele que é santo. O que é ser santo? É separado desse mundo pecaminoso, separado do pecado, não praticar esses crimes que está em Satanás, que ele é o agente do pecado, da transgressão. O mundo é governado por ele, o sistema social, o padrão diabólico é contra a santidade de Deus. Está separado, desconectado, não praticar, não viver praticando essas coisas malignas e ser dedicado a Deus. Santo é separado, então é ser consagrado a Deus. Está adorando a Deus. E adorar é avodar, a palavra hebraica, trabalhando, se submetendo, está subordinado, humilhando a si mesmo diante do Todo-Poderoso crente. E no tempo certo ele vos exaltará. Aleluia. Então todo aquele que é assim, orará a ti. Olha que revelação tremenda, quando você entende. No verso 6. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Veja, quem é santo é fiel a Deus. Então é dedicadíssimo ao Senhor, ao seu Criador. Aleluia. Dedicado. E dedicado é consagrado a Deus. Viver como Deus quer e recebe o Espírito. E obviamente que você vai orar. Pois tem um provérbio de Salomão que a oração do ímpio é detestável. Procura aí para mim, por favor. A oração do ímpio, ela é abominável a Deus. No Salmo 50, o salmista diz que tem o ímpio de recitar os mandamentos do Senhor. E Deus promete ali despedaçar os ímpios. Então Deus não aceita a oração de quem está com Satanás. Deus não aceita. Tem que se arrepender, entender que o diabo está condenado e que ele é enganador
tem que vir pedindo perdão a Deus em Cristo Jesus, para Deus perdoar, não é? Ser sincero, e depois que Deus perdoar, deleta esse crime, aí você pode orar a Deus, porque nem essa oração Deus ele vai atender. Deus só vai receber de quem é santo, de quem é fiel, de quem abandona. E aí você vai ter autonomia, autoridade que Deus assim concede para orar. Provérbio 15, 29. É longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Nesse não, é outro provérbio, acho que é o 19. A oração do ímpio é abominável. 15, 19? Não, acho que é do capítulo 19. Provérbio 15, 29. Longe está o Senhor dos ímpios. Por quê? Está no mundo da impiedade, dominado pelo inimigo. Mas escutará a oração de quem? Dos justos. E o justo é justificado pela fé. E ele se torna o quê? Consagrado a Deus, perdoado. Davi aqui queria ser justo, correto, verdadeiro, bondoso, leal. Louvado seja Deus. A oração do ímpio é abominável diante do Senhor. Deus não escutará. E isso é muito sério. Quem vive num pecado, que não se arrepender, Deus não ouvirá. O sacrifício dos ímpios é abominável. O sacrifício não ao Senhor. Mas Provérbio quanto? 15, 8. Provérbio 15, 8. Mas a oração dos retos é o seu. É isso mesmo, Provérbio 15, 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, coisa nojenta, repugnante. Mas a oração dos retos é seu deleite. Davi cometeu o quê? Pecado, transgressão. Ia ser abominável, mas ele pediu perdão. Deus perdoou e considerou ele justo. É aqui a doutrina da justificação. Deus torna inocente o culpado. Então, para Deus, Davi nunca cometeu... Olha que coisa linda. Para Deus, Davi nunca cometeu nenhum pecado. Olha como é a mente de Deus. Nós, seres humanos, sempre apontamos o erro dos outros contra nós. E os nossos contra dos outros. Mas tu fizesse isso, tu fizesse isso. Deus não. Por isso que o perdão de Deus tem que estar em nós. Para a gente olhar para a pessoa, lembrar, mas não mais doer na nossa alma. Para Deus receber a oração de Davi, foi necessário Davi confessar o pecado, receber o perdão, Deus justificá-lo, tratar ele como inocente, o réu condenado como inocente, glória a Jesus. E o diabo? Que Deus não perdoa mais. Mas Davi, que deu lugar, veja que coisa, que armadilha, que arapuca é do diabo. Ele leva o ser humano para pecar, para que Deus também não perdoe. O único perdão que não tem é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, Jesus ensina isso. Mas o resto é perdoável. Então o diabo leva para cair na tentação, depois que cai, transgride, agora quer que Deus não perdoe mais. Mas para o diabo não tem mais perdão, nem para os demônios. Mas todo ser humano arrependido, existe perdão. Para o suicida não tem mais perdão. Tirou a própria vida, vai direto para o inferno. Mas, se confessou, existe o perdão. Então assim, Deus atendeu e ele diz, todo aquele que é santo, que é fiel, sai do mundo do diabo, abandona o pecado, se dedica a ti, orará e Deus aceitará a oração. Cadê? O tempo de poder achar. Há tempo de poder achar. Ou seja, o tempo que vem, independente do momento que esteja, pode achar a Deus. Por quê? Abandonou a transgressão. Não pratica mais aquelas ofensas contra Deus. Não ofende, não agride a santidade do Eterno. Então, a qualquer momento, pode achar o Senhor. Jeová, cheguei. Sou eu. Você não precisa nem sequer repetir suas transgressões. Deus já perdoou? Então para que está repetindo? Fala aí o que é que tu queres. Aleluia, é coisa linda, glória a Deus. E assim Deus recebe e nos lança em rosto. Olha que amor que Deus tem por nós. Não recebe em rosto. Não joga na cara. Olha, vou te receber porque tu confessasse. Se não, aquele erro que tu fizesse. Deus faz isso não.
Deus recebe como se você nunca fizesse nada contra Ele. Abra a boquinha, dá um glória bem gostoso a Ele aí, crente. Dá um glória para Ele, centraliza Ele aí na tua vida. Deus nos atende como se a gente nunca tivesse feito nada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando entrarmos no céu para vivermos eternamente com o Senhor, todos nós pecadores, mas olha para aí, milhões de almas, o sangue de Jesus purificou todos, e Deus vai receber aquela multidão de seres humanos como se nunca tivesse pecado. E aquela multidão de demônios que foram com Satanás eternamente no lago de fogo. E os ímpios, os seres humanos que desprezaram o Criador e o seu Filho, eternamente no lago de fogo. Mas nós que cremos, aleluia, justificados pela fé, Deus vai nos atender. Teremos um novo nome, teremos uma roupa fina que o maior alfaiate, o maior estilista celestial, que é Jesus, vai nos dar. Roupa de linho fino, branco e resplandecente. Esse paletó não entra, essa gravata não entra, esse óculos não entra. Mas aquela multidão estará diante do trono, diante do trono branco, diante da majestade santa, como se nunca tivesse cometido um crime. Um crime. Isso é para endoidar quem não crê. Isso que o evangelho é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. Olha que boa notícia. Compartilha essa mensagem. Porque alguém tem que entender que tem que vir para Cristo. Verso 7. Tu és o lugar em que me escondo. Não é minha casa. Não é a casa de veraneio. Não é a mansão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia. Estado emocional de penúria. O sufoco. A ânsia da morte. As agonias, as perturbações, tu me preserva, ainda que ela venha, ela vem, porque vem uma opressão diabólica, vem uma opressão exterior, aqui dentro da minha mente, minhas emoções estão sendo perturbadas, tempestade está caindo na minha cabeça, mas o Senhor me preserva da angústia. Isso quer dizer o quê? Ela vem, mas o Senhor me livra. Salmo 34, 19, já se disse, Davi disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Para quem é fiel a Deus, Deus preserva da angústia. A gente fica angustiado, isso é sinônimo de ansiedade, preocupação extrema com o dia de amanhã. Mas quando preserva da angústia, é Deus dando paz. Recebe paz em nome de Jesus. É Deus dando tranquilidade. Deus dando quietude. Aleluia, para as preocupações devido a essas angústias, essas aflições, sufoco, esses problemas que vêm, entrega. Salmo 37, 4, deleita-te também no Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega tuas angústias na mão do Senhor. Esse problema que está trazendo angústia, pois Davi disse, Deus, o Senhor me preservará da angústia. E é o nosso Deus também que nos preserva. Eu creio nessa palavra. Dinheiro para pagar as dívidas, não tem dinheiro. A dívida só aumenta. Os juros do cartão vai aumentando porque o dinheiro não chega. A angústia vem, a ansiedade vem, a preocupação vem. Vai orar. Orem. Senhor, não tenho dinheiro para pagar esse cartão. Atrasou tudo. Mande dinheiro para eu me livrar, Senhor. Aí Deus vai mandar o dinheiro e tu se livra. Pega aí e toma posse. Os problemas, Deus manda. A enfermidade vem, traz angústia, Deus manda a cura. E Ele sabe livrar da angústia. Aleluia. Isso é para quem é crente. Tu me cinges, tu me amarra de alegres cantos de livramento. Está preparado para cantar também? Deus amarra você. Para você cantar lindas músicas de livramento. Livramento fala de salvação. Salvos em Cristo, porque Deus nos livrou do inferno, do diabo, do pecado, da condenação. Deus nos livrou, então canta, cânticos de livramento. Deus, Ele amarra com alegre, não é cântico triste não, viu? Músicas alegres, músicas que te leva a estado emocional de uma alegria tão grande que você celebra. No verso 7,
Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Deus lhe livrou. Você está feliz por Jesus lhe livrar da condenação do inferno? Então canta bem alto. Fica rouco, fica rouca. Não, abre a boquinha. Cante bem alto. Para que os demônios saibam que o Deus do livramento lhe livrou. O Deus da salvação lhe salvou, crente, do perigo eterno. Instruirei. Deus agora responde para Davi. Instruirei e ensinarei a ti o caminho que deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Davi recebeu da parte de Deus essa revelação. Eu vou lhe ensinar, vou lhe orientar, vou lhe guiar. Primeiro na minha palavra, para você obedecer e saber como viver nesse mundo corrompido. Não sejas como um cavalo, nem como uma mula que não tem entendimento. Não seja débil, ignorante, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Então Deus está dizendo, não seja como um animal irracional. Tenha racionalidade. Entenda o beabá das coisas. Aleluia. Seja um desorientado, um louco. Tenha senso crítico do certo e do errado. Saiba distinguir. E eu vou lhe ensinar. Recebe essa mensagem. Espírito Santo, que é o nosso professor, nosso guia, ele vai lhe ensinar como se deve andar. Pela palavra dele, pela lei dele. No verso 10, o ímpio tem muitas dores, mas a misericórdia cercará aquele que confia no Senhor. Ímpio é impiedoso, dominado pelo inimigo. É perverso e pela impiedade, aparentemente ele parece que não sofre nada, mas ele tem muitas dores. Dores aqui fala de aflições, perturbações, inquietações, turbulências, agonias, ansiedades, toma remédio controlado, dorme perturbado, não tem segurança aí, segurança aqui. E não tem paz, ele tem dores, várias dores, mas a misericórdia, a compaixão de Deus, o amor de Deus cercará aquele que confia, que tem fé no Senhor. Tua fé está onde? Está em Deus? Recebe aí, Deus te cercará de amor, cuidado, proteção. E terminamos. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, os justificados, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Ou seja, tem a alma inclinada para tudo que é verdadeiro, tudo que é certo, tudo que é correto, segundo a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a verdade. Então, se o mundo está sendo guiado por coisa troncha, pela corrupção, você está fora. Porque você vai naquilo que é correto, segundo o que Deus orienta, segundo o que Deus ensina. Se Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, você não vai seguir outro. Se Jesus é o único mediador, você não vai para outro. Se deve orar a Deus em nome de Jesus, tu não vai orar mais ninguém. Se deve seguir uma conduta exemplar, é a que Deus ensina. Então, esses que confiam no Senhor vão cantar alegremente e vai se alegrar, porque Deus perdoou seus pecados, Deus recebe como filho, Deus justifica, Deus repreende o adversário, Deus recebe sua oração, Deus diz que vai ensinar por onde você deve andar, Deus vai ensinar por onde você deve, o que deve falar. Aleluia. Amizades que ele não quer, ele vai tirar. E no final você vai cantar cânticos de salvação bem alto. Louvar, engrandecer e bendizer. Este é o Salmo 32. Falou aqui um pouquinho corrido, mas que o Espírito Santo possa ter te iluminado. Compartilhe esta mensagem para que outros sejam edificados e repassem o entendimento que Deus dá. E Deus abra mais seu entendimento, porque a gente lê aqui e Deus fala hoje. Você vai ler de novo, Deus vai falar de novo de outra forma, de uma forma diferente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 33, que é um salmo também maravilhoso. Deus abençoe a todos e vamos orar, agradecer a Deus. Pai, Tu és o Deus tremendo, o Deus inexplicável. Tu és o Deus que perdoa nossos pecados e nos recebe como se nunca tivéssemos cometido pecado, Senhor. Lembrando que isso vai julgar o bem e o mal que a gente fez nessa terra. Mas em Cristo já estamos justificados pela fé nele, pelo seu sangue derramado na cruz. Pai, que esta mensagem chegue em ouvidos, meu Deus,
muitos irmãos e irmãs que cometeram pecados e não confessaram. Mas aqui está a receita como Davi confessou, o Senhor perdoou, deletou, aleluia. Senhor, perdoa esses que estão agora de joelho, teu filho, a tua filha, lança no mar do esquecimento, restitui a fé, a tua presença, a alegria de salvação, a esperança da vida eterna, restaura, renova, ressuscite, Senhor, aleluia. E eu creio, Pai, e eu creio, toma em tuas mãos todos esses, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, fica conosco, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. E você que ainda não é crente, dobre o seu joelho, receba Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, único Senhor e único Salvador. Peça que escreva seu nome no livro da vida e procure uma igreja mais próxima, séria, que ame a palavra e que ensine, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre, amém. Beijo no teu coração. Fica na paz do Senhor e não te esquece, o nosso alvo é o céu de glória. Araboquim, dê um glória bem gostoso para Jesus. Ô glória! A paz do Senhor, crente. Até a próxima, em nome de Jesus.